Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia de hoje. Obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Que o Senhor possa falar ao meu e ao coração desse irmão que está me ouvindo. E que o Senhor nos dê discernimento sobre aquilo que o Senhor quer nos falar. Em nome de Jesus. Amém. Em João 2, do 6 ao 12, diz assim, ó. Estavam 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: Encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então lhes disse: Agora, tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali muitos dias. Amém. Esse devocional de hoje, ele é muito mais, assim, uma coisa um pouco talvez pessoal, uma interpretação talvez pessoal minha, mas que o Espírito Santo foi falando comigo enquanto, enfim, eu estava lendo. Então, eu sempre falo isso aqui, né, em alguns dos meus vídeos, mas se você for um teólogo, um estudioso e falar, nossa, mas isso quer dizer isso, e isso, aquilo, tá tudo bem. Eu acho que dependendo do que você já estudou, você vai ter uma interpretação de acordo com aquilo que você viu nos livros. A minha interpretação agora é daquilo que Deus falou comigo durante essa passagem. E aí, enfim, tá escrito, ó. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Bom, a pedra na cultura judaica, ela não pega impureza, ela não contrai impureza. Por isso que eles usavam para guardar essa água da purificação. Porque a pedra, ela não pegava impureza, como os outros recipientes de barro, madeira, enfim. Fiquei refletindo e pensando, Senhor, o que o Senhor quer dizer nessa passagem? O que o Senhor quer falar comigo nessa passagem? Né? E aí ele me levou até João 4, 10, o versículo 10, o 13 e o 14. Diz assim: se Jesus respondeu: Se você conhece o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria a água viva. Já no 13 ele começa: Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você está falando no contexto histórico, né? Da época, os judeus não se davam bem com os samaritanos. E ele está falando com a mulher samaritana nessa passagem de João 4. E essa mulher samaritana, ela fala, poxa, como você tá falando comigo, né? Você é um judeu, enfim, eu sou samaritana. Jesus fala, mulher, se você soubesse quem tá lhe pedindo água, você me pediria água e eu lhe daria a água da vida. Pois quem beber dessa água que eu lhe ofereço, não voltará a ter sede. A gente bebe água hoje, a gente volta a ter sede daqui 10, 15, 2 horas, né? 10, 15 minutos, 2 horas. Mas, se a gente bebe da água de Jesus todos os dias, a gente fica plenamente satisfeito. A água de Jesus realmente purifica aquilo que a gente precisa dentro de nós. Sabe, eu não sei se você entende disso, eu entendo muito pouco, mas quando a gente toma água, a água ela entra no nosso corpo e ela ajuda a limpar, a tirar todas as toxinas, coisas que, enfim, são prejudiciais ao nosso corpo. Então, por exemplo, se você bebe uma Coca, né, você gosta de refrigerante, você vai tomar refrigerante, um Coca, uma Fanta, alguma coisa, independente do refrigerante. Você se contaminou, você se intoxicou com algo. Se você tomar água e uma quantidade certa de água, essa água vai ajudar a purificar, a tirar essa toxicidade, né? Não sei se é assim que fala essa palavra, mas vai te ajudar a limpar. Com Jesus, é assim que acontece.
Quando você bebe da água que ele lhe oferece, ele ajuda a purificar de você, de dentro para fora, tudo aquilo que não lhe faz bem, tudo aquilo que mata você, tudo aquilo que leva você pro abismo. O que Deus está tentando falar para você hoje e o que ele falou no meu coração é justamente sobre essa purificação. Às vezes a gente busca em coisas legítimas a saciedade para algo que só Deus pode dar. Como assim? Eu vou usar um contexto para você. Imagina uma mãe que ama muito o seu filho. É legítimo o amor dela pelo seu filho. Só que ela ama tanto esse filho que ela esquece que Deus existe. Ou então ela prefere agradar o seu filho do que agradar a Deus. É legítimo ela agradar o filho. É legítimo ela buscar amar o filho, cuidar do filho, estar presente para o filho e etc, etc. É legítimo. Porém, isso não vai saciar aquilo que realmente ela precisa, que é a presença de Deus. Porque quanto mais ela se esquece de Deus para agradar o filho, mais esse vazio da presença de Deus vai ficando dentro dela. E é assim na nossa vida. Às vezes, coisas legítimas, coisas que Deus nos entregou, a gente transforma em algo ilegítimo, uma pedra de tropeço, em algo que vai nos afastar de Deus. E o que Jesus está falando é: beba da minha água, porque se você beber da minha água, você não vai ter sede. É um pouco difícil e, às vezes, indigestivo essa palavra. Porém, você prestar atenção nos detalhes e você realmente focar naquilo que importa, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, aquilo que ele já deixou escrito. Se você buscar na palavra de Deus, você vai encontrar exemplos do que eu estou falando e você vai entender que aonde o seu coração tem que estar. Então tá bom. Então, voltando uma passagem aqui de João 2, né? Jesus mandou encher o pote de água. E aí, ao mesmo tempo que ele mandou encher o pote de água, eles encheram, né? Jesus pegou e falou para eles: olha, leva para o dono da festa, leva essa água para o dono da festa. E quem leva a água? Os servos, né? Quem leva a palavra de Deus, aquilo que Deus deposita no coração? Os serventes, os servos. É por isso que eu estou aqui hoje, porque eu sou um servente, eu sou um servo de Deus. Eu levo aquilo que ele depositou no meu coração, a água de Jesus dentro de mim. Eu levo para você que está me ouvindo. E você vai ter uma água de Jesus que seja de um momento diferente, num contexto diferente, para levar para outra pessoa que precisa dessa água. E assim sucessivamente. Então é por isso que o corpo de Cristo trabalha em unidade, porque o corpo de Cristo, ele precisa estar em pleno funcionamento. O cabeça é Cristo, é ele quem dita as regras. Mas um é a mão, outro é o braço, outro é o pé, e assim sucessivamente. Então eu posso estar sendo uma mão agora para você, posso estar sendo um braço, posso estar sendo um pé, não sei. Você vai interpretar da maneira que você tiver que interpretar, que o Espírito Santo colocar no seu coração. E é por isso que a gente pede discernimento para ele, para entender, Senhor, o que o Senhor precisa que eu diga, o que o Senhor precisa que eu faça. E eu vou repetir isso, eu falo em todos os vídeos. A palavra que eu falo para você não foi uma palavra que eu fiz pensando em você, foi uma palavra que eu fiz que eu montei de acordo com aquilo que Deus colocou no meu coração para mim mudar em mim, para mim refletir sobre a minha vida, para mim refletir não, né? Para eu refletir sobre a minha vida. Então, é o que eu faço. Eu estou refletindo sobre a minha vida e compartilhando com você essa reflexão. Pois bem, entendeu? Você é servente, todos nós somos serventes. Deus colocou uma palavra no seu coração. Você pega essa palavra, que é a água de Deus, e leva para as pessoas que precisam. Mas vamos continuar a passagem. Ele manda levar água para o responsável da festa, né? Jesus fala assim, ó, e eles o encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: bom, vou parar aí. Enfim, e aí essa água transformada em vinho representa. E aí Jesus falou isso ao meu coração. Não quer dizer que seja a totalidade da verdade. Pode ser que ele fale outra coisa ao seu coração, mas Jesus falou muito ao meu coração. Esse vinho é o meu sangue que foi derramado para que você fosse salvo. Então o vinho que Jesus deu para o servo foi: tá aqui o meu sangue, servo.
Ele falou pra mim isso, ele falou: "Natan, esse vinho eu derramei, e esse vinho é o meu sangue para limpar a sua impureza. Agora não mais a água limpa a impureza, agora é o meu sangue que vai limpar a sua impureza. E você vai beber desse sangue para que você possa entender a dor que eu senti no meu coração de ver os meus filhinhos caminhando a passos largos da perdição." E é isso que Deus falou no meu coração. E aí, eu como servo, vou pegar esse sangue e vou falar: "Olha, esse aqui é Jesus que derramou esse sangue por você, e ele quer ter você, ele quer você perto, ele quer que você o abrace." Essa é a verdade. Então, não sou eu responsável pela sua salvação, mas Jesus. E aí você decide se você quer ser salvo ou não, se você quer ser limpo por esse sangue ou não. E aí, uma vez limpo com esse sangue, todos os dias ele vai te dar água, e a água dele não vai te deixar com sede. E se todos os dias você beber dessa água que não te deixa com sede, todos os dias vai ter coisas novas, vai ter novidade de Deus para você, porque a Bíblia é o jornal mais novo de amanhã. A Bíblia é o jornal mais novo de amanhã. Então amanhã, quando você lê ela novamente, a mesma passagem, em um contexto diferente da sua vida, em uma situação diferente da sua vida, muito provavelmente a Bíblia vai falar com você uma coisa diferente para essa situação diferente, num contexto diferente, que ela já tinha falado lá atrás. Só que você interpretou de uma forma para aquele contexto que você estava vivendo lá atrás, e agora você está interpretando de outra forma para o contexto que você está vivendo agora, porque essa é a verdade. A verdade é que Jesus deixou algo tão pulsante, tão vivo. A palavra dele é tão pulsante, tão viva, que ela se renova todas as manhãs. E é uma pena aqueles que não provam desse vinho e não se deixam limpar pelo sangue de Jesus. É uma pena, porque você não vai conhecer a verdade. E a palavra de Deus diz: "Conheçam e a verdade vos libertará." E qual é a verdade? A palavra de Deus é pegar isso aqui e é estudar, é entender a fundo, é mergulhar na palavra de Deus. Sabe, eu nem sei quantos vídeos eu já gravei, mas deve ter sido uns 4 ou 5 vídeos. Mas eu ainda tô no capítulo 2 de João, no versículo 6 ao 12, que a gente tá estudando aqui agora. O vídeo anterior a esse, a gente estudou do versículo 1 ao 5. Foi no contexto que Deus me entregou, a ao contexto da minha vida que Deus entregou essa palavra. E aí eu mergulho a fundo. Eu demoro 2 dias para entender esses versículos, a junção desses versículos, eu demoro 2 dias. É o período, é o tempo que geralmente eu tô demorando para poder entender. Então, por que que eu tô falando isso para você? Porque Jesus mandou entregar ao responsável pela festa. Quem é o responsável pela festa? Deus é o responsável pela festa. Deus tá dando uma festa e você tá recebendo um convite. Nesse convite tá escrito: "Você é meu filho amado. Eu quero você na minha festa." Mas você não pode entrar na minha festa com as roupas que você tá agora. Você precisa tomar um banho, você precisa se limpar, tirar a sujeira, vestir novas roupas, novas vestes. E aí você entra na festa. E aí a passagem continua. Chamou o noivo, aí, né, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, é uma coisa que eu esqueci de comentar, mas Deus falou comigo: "O servente não é o responsável pela água, não é o responsável pelo vinho ser bom. O servente leva o vinho. Quem é responsável pelo vinho? Jesus." Por quê? Porque foi Jesus que deu o sangue dele, para que a gente pudesse ser salvo. Logo, o servente, ele apenas leva pro próximo, pro próximo, pro próximo, pro próximo convidado. E esse sangue é o que nos purifica. Então, o servente é só uma peça a ser movida para que o reino de Deus se estabeleça aqui na terra. Você é só uma peça. Aí você vai falar: "Nossa, mas..." Aí é um pensamento muito, eh, como posso dizer, desapegado, talvez, mas a verdade é que você é importante. Só que você é tão amado por Deus que ele deu seu próprio filho para você ser salvo. Porém, o reino de Deus é a coisa mais importante que existe. E você não entender que o reino de Deus é a presença de Deus, e estar na presença de Deus é a coisa mais importante que existe, além da sua vida, ou seja, a mensagem do reino, ela é mais importante além da sua vida, para que outras pessoas possam se achegar ao Pai também. Você vai viver uma vida egocêntrica.
na qual só você importa, entende? Então é isso que essa mensagem quer dizer no sentido de você é o servo que leva o sangue, você não salva ninguém, quem salva é Jesus, mas você leva essa salvação através daquilo que Deus depositou no seu coração. Bom, então vai. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa, quem é o responsável? Deus. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo. Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Meu, o responsável pela festa é Deus. Ele vai cobrar. O que foi feito? Com o sangue do meu filho, com o sangue que foi derramado do meu filho. O que foi feito com esse sangue? Você pisou? Você ignorou? Você lavou com esse sangue e ajudou outras pessoas a se lavarem com esse sangue? O que foi feito com esse sangue? E aí vai vir o noivo. Por quê? Porque Deus vai chamar o noivo, Jesus, para buscar a sua noiva, nós, a igreja. Gente exaltado nos céus. As pessoas todos verão ele. E aí você pode ler Apocalipse, pode ler Daniel para poder entender isso, mas o noivo vai vir. E aí ele vai ser exaltado. E aí todo joelho vai se dobrar e falar: verdadeiramente, tu és o Cristo. Porém, ele tá aqui agora. E ele tá falando com você agora. Ele tá nesse tempo de agora, te chamando para perto, te chamando para participar dessa festa, te chamando para beber desse vinho, para se lavar com o sangue que ele já derramou por você. Por um alto preço foi pago a sua salvação. Não a desperdice. Não jogue isso fora. Não jogue isso no lixo. Não pise no sangue de Jesus. Não crucifique Jesus de novo. E aí Deus vai olhar para o noivo e vai falar: Nossa, meu filho, você guardou o melhor vinho até agora. Por quê? Porque as pessoas das últimas horas, né? Os trabalhadores das últimas horas serão assim, disparados, vão trabalhar disparadamente. E o campo tá branco, a seara tá cheia, precisa ser colhida e precisa de trabalhadores. E você, homem, está sendo chamado como um trabalhador hoje. E como você pode ser um trabalhador hoje? Se aproximando de Jesus, se lavando com o sangue dele, se colocando na presença dele e olhando para a palavra dele como um jornal a ser lido todos os dias, para que ele traga novidade de vida e vida em abundância como prometido em sua palavra. A grande colheita está vindo, está chegando. E uma das parábolas de Jesus, né, a parábola das 10 virgens, que tem Mateus 25, do 1 ao 13, diz assim, isso é Jesus falando agora, tá? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saiam ao encontro dele! Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem, comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Tem muita gente que fala e estão falando. Em todas as épocas acreditavam que Jesus estava voltando e ele não voltou. Sim, porque ele manda a gente esperar com anseio a sua volta. E esperar com anseio significa se posicionar como adoradores do Senhor. E adoradores do Senhor, eles são prudentes.
Ser prudente significa eu vou continuar buscando a renovação na palavra de Deus, vou buscar óleo na palavra de Deus. Mas tem pregadores na rua pregando, tem pastores no púlpito falando, tem pessoas dentro da sua casa, no seu ambiente de amigos, familiar, tentando expressar: Jesus está voltando, se preparem. Mas muitos homens se colocam numa posição de não estar preparados, não estarem com molho, e isso é imprudência. E essa imprudência, um dia, fará com que pessoas que poderiam ter sido salvas se percam e serão jogadas no lago de fogo. E isso é uma tristeza, porque a verdade é que Deus tem uma novidade de vida para você hoje, e essa novidade se chama Evangelho. Aqui, tá aqui, a palavra de Deus, sabe? Em Lucas 13:24, Jesus respondeu: Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se estiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: Não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: Não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Meu, é incrível como a palavra de Deus se completa, né? E o que Jesus quis dizer aqui foi o seguinte: olha, por favor, presta atenção agora. Aproveita o tempo de agora. Toma uma decisão agora. Não espere para amanhã você tomar uma decisão. Não, tome uma decisão agora, que a porta ainda está aberta, a porta estreita ainda está aberta, porque a hora que Deus fechar essa porta, ninguém mais vai abrir e o tempo vai ter se passado. Presta atenção na época de Noé, o que que aconteceu? Noé passou 100 anos construindo uma arca. 100 anos não chovia. 100 anos as pessoas falando: Noé, Noé, para que você está construindo esse barco gigante, essa arca gigante, se nem chover, chove? Mas na hora que começou a chover e a porta se fechou, todos procuraram abrigo, todos procuraram salvação, mas não havia mais nenhuma forma de entrar, pois quem fechou aquela porta foi Deus. O próprio Deus fechou a porta, não foi Noé que fechou a porta. Deus fechou a porta da arca. Então, quando Deus fechar a porta da arca, que você esteja dentro dela, com todos aqueles que vão estar salvos. E esse é um alerta, porque é chegada a hora, é chegado o momento. Não existe amanhã. Existe agora. Agora é a oportunidade que você tem de entregar a sua vida verdadeiramente a Cristo e seguir aquilo que ele tem falado para você. Porque você comia, você bebia, você estava comigo, Jesus. Você não lembra de mim? Abre a porta, deixa eu entrar. E ele vai falar: Eu não lembro de você. Porque quando eu comia, quando eu bebia, quando eu estava com você, você teve a oportunidade de verdadeiramente estar comigo. Mas você preferiu estar com o mundo. E aí está a sua recompensa. O mundo recompensa com a morte. Jesus recompensa com a vida. E ai daquele que se acha sábio nesse mundo, pois é chegado o momento que aqueles que se acham sábios serão confundidos como loucos. E aqueles que são dados como loucos nesse mundo serão chamados de sábio, porque Deus colocou no coração desses loucos a verdadeira palavra. Então se coloca na posição de agradecer a Deus pelo sangue dele e se lavar com esse sangue. E se você que está aqui me ouvindo, homem, você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu tenho um convite a te fazer agora. E se você falar sim, só repita essas palavras comigo. Feche os seus olhos e repita essa palavra comigo em voz alta. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Eu entrego o meu caminho, pois eu estava perdido, Pai. Mas agora eu fui achado. O meu coração tem se enchido com a sua alegria. E eu já vi
que o caminho reto é estar ao seu lado, Jesus. Por isso eu acredito no Senhor como um único e suficiente Salvador. Transforma minha vida, de dentro para fora. Eu dou o meu coração para que o Senhor possa entrar, possuir e nunca mais sair. Que o controle da minha vida esteja nas suas mãos a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração e você ainda não tem uma igreja, procura uma igreja local para você ir. Aqui embaixo tem a comunidade Homens de Honra, onde você vai interagir com outros homens que estão na mesma caminhada que você. Você pode clicar no link, participar, é de graça. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.